Antes de mais, bem-vindos. Queria dar as boas-vindas a todos e a todas por estarem interessados em participar nesta mais uma sessão deste ciclo de conversas à Hora da Floresta, que iniciámos no ano passado, que não tem assim uma periodicidade muito regular, mas vamos ver se agora a partir de janeiro pelo menos fazemos uma por mês. Já temos a próxima agendada, eu já vos direi no final, mas hoje temos uma excelente forma de começar com um projeto e uma pessoa que dinamiza um projeto incrível na região de Olafões, por isso na região onde se insere também Fozela, o projeto onde também o nosso projeto tem ação, e por isso temos hoje o prazer de contar com a participação do Luís Costa, documentarista, criador, educador sonoro, e que trabalha exatamente nesse contexto há uma série de anos, desde 2004, creio que é a formação da associação. E essa associação é a Binaural Modal, que é um projeto cultural e nas áreas que atua principalmente nas áreas das paisagens sonoras, das artes sonoras e média, e tem uma ligação muito forte com as comunidades e de mediação permanente junto às comunidades rurais, de montanha, e que desenvolve também depois uma série de atividades paralelas com artistas contemporâneos, museus, etc. Tem uma diversa atividade em vários domínios, desde a questão, claro, central da etnografia sonora e visual, mas também um projeto educativo forte, residências artísticas e uma parte que me parece excelente em termos de comunicação com o público e de patrimonialização, usando esta palavra muito grande, que é a questão do arquivo digital Binaural Mutar, que é um recurso absolutamente fascinante, onde podemos passar horas a ouvir todo o tipo de sons, que é um projeto exatamente que tem a ver com a questão da recolha, mas também digitalização, organização, publicação do material, e nesse contexto também a Binaural promoveu um projeto europeu com outros parceiros sobre regiões rurais e de montanha, que ganhou o Grande Prémio Europeu do Património Cultural em 2020, o Europa Nostra, e por isso, desta forma, creio que o Luís agora nos falará de várias destas componentes. Como sabem, isto é um espaço informal, por isso teremos espaço para conversa, mas podemos a qualquer momento também interromper, falar com o Luís. Estou certo que ele tem essa disponibilidade. Luís, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado, boa tarde, eu é que agradeço. Nós gostamos deste tipo de iniciativas, porque muitas vezes, acho que tenho o meu microfone ativo, gostamos deste tipo de oportunidades, muitas vezes acabamos por andar muito embrenhados nos nossos projetos, nos nossos trabalhos, e às vezes esta oportunidade também para refletir em conjunto acaba também por são bons momentos também, inclusive, para nos questionarmos e, portanto, muito obrigado à Universidade de Coimbra, ao projeto Forest for Life, à Vozelar e a todos os participantes, todos e todas os participantes que estão aqui. Eu vou começar por fazer uma breve, digamos, podemos dizer, um voo muito genérico sobre o que é a Binaural e, especificamente, quais são as atividades relacionadas ao arquivo digital, um bocado depois para fomentar algum tipo de discussão seguinte. Portanto, isto não vai demorar mais do que 20, 25 minutos. Eu, com a vossa licença, vou então pôr aqui uma apresentação. Penso que estão a ver todos, não é? Pronto, como disse o António, nós começámos em 2004, isto só para perceber um bocadinho o contexto de onde é que tudo isto nasce, não é? Portanto, nós na altura formámos um conjunto de pessoas ligadas um bocadinho, por um lado aqui à região e por outro lado um bocadinho a estes fenómenos, podemos dizer, da cultura contemporânea ligada, digamos, ao mundo rural. Fundámos a Binaural em 2004, na altura, no início, tinha uma muito forte orientação, podemos dizer, artística, de acolhimento artístico. Digamos, os primeiros anos foram fundamentalmente anos de acolhimento de residências artísticas, de alguns projetos educativos, etc. Portanto, no início estávamos um pouco longe de entrarmos nesta aventura, digamos, do arquivo digital. Mas, no fundo, à medida que os anos foram passando,
claro, uma pessoa estando no terreno, estando a acolher artistas, alguns investigadores associados que também vinham, faziam parte de algumas residências, começámos a dar-nos conta de que estávamos a gerar um arquivo importante e, no fundo, é um arquivo que está sempre a crescer, não é? De alguma forma, não é? No fundo, por um lado havia podemos dizer quase uma necessidade interna que era de organização do nosso próprio material, mas ao mesmo tempo começámos a ter a consciência de, se calhar, de algum valor, digamos, para fora desse material. Entretanto, ligámos a uma rede europeia, precisamente, como disse o António, a Rede Tramontana, que era uma rede muito focada nestes aspectos da gestão, podemos dizer, por um lado da recolha, da metodologia também de recolha, de perfil, digamos, etnográfico, etnolinguístico, etnomusicológico, portanto, bastante multidisciplinar, também uma componente artística, mas muito focada nesta ideia da gestão dos arquivos digitais, de base, podemos dizer, associativa. Portanto, no fundo, há arquivos digitais e arquivos digitais, não é? De alguma forma, no fundo, a pergunta era como é que associações, digamos, culturais, poderiam gerir elas próprias arquivos digitais e que tipo de utilizações esses arquivos poderiam ter, que tipo de, digamos, de valências, que tipo de beneficiários, entre aspas, e que tipo de relações, não é? Podemos dizer assim. Portanto, obviamente, esta ligação que nós temos, por um lado, à criação e acolhimento artístico, por outro lado, à questão, podemos dizer, mais etnográfica, deriva de uma ideia que estamos permanentemente no território. Portanto, a equipa que forma a Binaural, que neste momento anda à volta portanto, é uma equipa fixa de 5 pessoas e depois temos, se calhar, mais umas 3 ou 4 que, no fundo, vão colaborando em alguns projetos. Estamos no território, quase todos, praticamente a equipa toda é daqui da zona de Viseu de Lafões, Vozela, Castro Daire, São Pedro do Sul. Portanto, naturalmente, quer podemos dizer, quase por herança familiar e também por habituação, estamos naturalmente em contacto, seja com associações comunitárias, juntas de freguesia, municípios, pessoas individuais, paróquias também, e, portanto, de alguma forma percebemos também que temos uma relação natural e fácil e que isso também facilita todos estes processos. Portanto, isto um pouco para contextualizar o nosso trabalho, portanto, é um trabalho que se desenvolve em vários blocos. O arquivo, concretamente, Arquivo Digital Binaural Mudar, nasceu, podemos dizer, em 2012, um pouco com esta noção de que, como eu referi, no fundo, que há desse problema de organização e de catalogação, mas ao mesmo tempo pensarmos, não queríamos que ele fosse algo, podemos dizer, autorreferencial ou só para uso interno ou que estivesse meio escondido, portanto a ideia era mesmo de colocarmos à disposição, digamos, eu digo aqui, da cidadania, seja numa lógica endógena, ou seja, entidades locais, quer entidades externas, para, no fundo, qualquer tipo, digamos, de utilização que possa ser pensada como conveniente, de alguma forma. A nossa preocupação, a partir do momento em que decidimos avançar com este projeto, foi, obviamente, uma questão metodológica. Não é? As questões metodológicas são decisivas porque são elas que permitem que existam, podemos dizer, fluxos de trabalho que sejam eficazes e que, no fundo, há um trabalho, podemos dizer, quase de formiga, que está associado a esta gestão de arquivos e se ele não tem um método, podemos dizer, de base, isto torna-se bastante complicado, não é? De alguma forma. E como não é a nossa atividade exclusiva, ainda mais necessário é essa existência, digamos, de metodologias que são as metodologias, podemos dizer, de base, aquelas que têm associadas à recolha, à edição, à catalogação, mas também que metodologias de difusão que permitam tornar o arquivo em quase um organismo vivo, não é? Em evolução e com utilização por pessoas reais. Em termos da origem
das recolhas. No fundo, há um conjunto de recolhas que estão disponíveis, mas de onde é que vêm essas recolhas? Porquê essas e não outras, não é? Portanto, é possível fazer essa pergunta. A resposta é, elas derivam de projetos da própria associação, quase em grande medida. Portanto, desde logo de parcerias com municípios e com estruturas associadas aos municípios, como bibliotecas, museus municipais, encomendas quase diretas de, sei lá, de associações locais, de grupos, até inclusive grupos de cantares, juntas de freguesia, projetos educativos com escolas, portanto, que são projetos que estão baseados em recolhas feitas por crianças e jovens, que por sua vez acabam por entrar no arquivo, recolhas associadas a criações artísticas, portanto, de alguma forma, neste momento, ao termos consciência da existência do arquivo e sabemos que ele existe, pensamos imediatamente, quando existe uma nova criação, quer acolhida, ou quando acolhemos um artista qualquer, ou quando somos nós próprios a fazer, digamos, a conceber criações artísticas, já pensamos numa filosofia de como vamos organizar o material. Portanto, de alguma forma, já temos um workflow montado que facilita, no fundo, a integração destes materiais no próprio arquivo. E, por outro lado, recolhas associadas a investigações próprias, no fundo, temáticas que vamos fazendo, e ao longo dos anos, podemos dizer, vamos definindo alguns eixos temáticos, e investigações, algumas que também estão associadas a pesquisadores associados, alguns independentes, algumas relações com universidades, portanto, também estamos um bocadinho também com vontade de explorar esse domínio, não é? Que é a relação entre colocar à disposição o que temos, eventualmente para mais recolhas, para maior aprofundamento, mas sempre dentro desta ideia de diálogo. Há um processo, podemos dizer, que é do tratamento, diria, dos documentos, e no fundo eles são bastante extensos. Aqui nesta imagem estamos a ver nos nossos primeiros tempos, antes das máquinas digitais, utilizámos muito material, portanto, por exemplo, câmaras de vídeo com mini DV, portanto temos largas centenas, portanto só imaginar o que é a digitalização desse material todo, o suporte, a catalogação, portanto no fundo há aqui um problema real, constante, e que de alguma forma passa por uma série de passos, são desde logo, podemos dizer, no fundo, a realização, obviamente, dos documentos, as notas de campo, não estão aqui referidas, mas elas também são importantes, a edição sonora, portanto, a escolha, o que é que vamos escolher do que foi gravado que tenha relevância para o arquivo, a catalogação, portanto, ou seja, a existência de um conjunto de metadados que permitam facilmente, e mesmo para a memória futura, saber quem foi entrevistado, qual foi o local, no fundo, qual é a freguesia, ou seja, uma série de dados, a data, obviamente, portanto, quem gravou, quem editou, quem arquivou, portanto, uma série de metadados que, no fundo, permitem também que esta informação seja sistematizada. Obviamente, estes materiais, quando são escolhidos e são integrados no arquivo, têm que ter algum texto. No fundo, neste momento, o que nós estamos a fazer é, temos textos de contextualização de cada documento e temos transcrições integrais enquanto, vá lá, documento associado interno, que não está disponível online, mas que pode ser utilizado caso seja necessário. E depois temos, por um lado, o carregamento do documento no arquivo online, portanto, numa ferramenta que foi desenvolvida internamente em WordPress, com uma base de dados associada, mas, por outro lado, temos o cuidado de mantermos cópias locais e, portanto, há aqui questões também associadas a riscos reais, não é? De perder informação, não é? Eu penso que quem gere qualquer arquivo tem consciência de que as questões dos riscos acabam por ser importantes, sei lá, inclusive riscos de incêndio, riscos de ataques, digamos, podemos dizer, online. Portanto, há toda aqui uma série de questões ligadas à gestão de riscos que são relevantes e, à medida que o arquivo vai crescendo, nós vamos ficando cada vez mais preocupados, não é? Podemos dizer assim.
Por outro lado, há uma preocupação constante de irmos tendo de criar novas coleções temáticas, ou seja, que o arquivo seja, de alguma forma, fácil, cada vez mais fácil de as pessoas pesquisarem informação, que é algo que temos consciência que no início poderia não estar, no fundo, muito afinado, estes processos. Obviamente temos a simples pesquisa por palavra-chave, etc., mas acho que temos que ir mais longe, portanto é algo que nós pensamos em que, no fundo, que é necessário ir fazendo. Um aspecto muito importante para nós são as questões no fundo, das parcerias. Portanto, é um arquivo, nosso arquivo é um arquivo associado a parcerias, e eu agora queria aqui um bocadinho falar de 3 ou 4 blocos, mas mais para perceber como é que isto se implementa na prática, de alguma forma. E vou dividir em três municípios, para já, porque no fundo são 3 municípios com os quais temos um trabalho, podemos dizer, constante, desde há cerca de, podemos dizer, 6 anos, 6, 7 anos. Vouzela, desde logo, portanto, também está associada a este projeto que motiva esta conversa, portanto, começo precisamente por Vouzela. Temos parcerias com o município, com a Vozelar, com a Montis, portanto, que é uma associação que também está ligada a estas temáticas florestais, e com algumas associações locais. Alguns exemplos de trabalhos que nós desenvolvemos, questões ligadas, podemos dizer, mais à etnomusicologia. Desenvolvemos um trabalho de recolhas sobre cantares de janeiras e de reis, no âmbito de uma celebração de 25 anos do encontro que se organiza em Vouzela. Portanto, fizemos recolha de documentação, gravações com todos os grupos de Vouzela, transcrições e uma publicação, no fundo, uma co-edição entre o município e a Binodal. Outro trabalho, digamos, análogo, que foi um dos grupos polifónicos mais, podemos dizer, mais emblemáticos do município de Vouzela, o grupo de cantares do Carvalhal de Vermelhas. Fizemos um trabalho muito ligado ao próprio grupo, à própria associação, no fundo, que corporiza o grupo. Irmos aos arquivos físicos, encontrarmos fotografias antigas, histórias do próprio grupo, dos cantares polifónicos, e, portanto, tivemos, mais uma vez, recolhas, organização documental e publicação. Mais recentemente, numa freguesia também do Concelho de Vouzela, tivemos cerca de 1 ano a trabalhar sobre o tema do centeio, que era, digamos, naquela freguesia, e noutras do Concelho, mas, no fundo, nesta freguesia havia esta tradição e esta memória muito presente. Portanto, fizemos aqui também um trabalho, digamos, com uma metodologia, que foi desde recolhas, identificação podemos dizer, de pessoas com conhecimento, acompanhamento do próprio ciclo, neste caso do centeio, um documentário final, a oferta do documentário e das entrevistas individuais a quem participou. Portanto, este é sempre outro aspecto que também para nós nos motiva. Outro projeto, também ligado a cantares, em Levides. Depois queria fazer esta referência a um projeto que teve investigação associada. Fomos convidados por uma rede europeia que estava integrado no projeto Horizonte 2020, com várias universidades, ligada um bocadinho mais à ideia de processos sociais, de placemaking, portanto, ligados ao espírito dos lugares. O projeto chamou-se SUS Place. A Binodal, no DAR, entrou como parceiro associado. Portanto, aqui foi interessante, como no caso a parceria em Portugal foi com a Universidade de Aveiro. Foi interessante, no fundo, termos sido convidados, porque, no fundo, acho que houve um pouco esta percepção de, ao estarmos no terreno, temos esta facilidade de chegar a pessoas, chegar a contextos, a aldeias, etc., e de alguma forma articulámos com investigadores que foram acolhidos, e nós acolhemos 2 investigadores de doutoramento aqui em Vouzela, não é? Portanto, igual gostamos de fazer este tipo de trabalho, não é? É o tal trabalho de mediação. Mais recentemente estamos a fazer um trabalho, a colaborar com um trabalho que é do município, que é promovido pelo município e pela Vozelar, que tem a ver com uma história local de uma igreja na freguesia de São Miguel do Mato. Portanto, mais uma vez, também as parcerias locais, gostamos de as
de as fomentar. A dimensão educativa também é muito importante. Aqui em Vouzela, sempre muito ligada a estas temáticas do arquivo, quer como consequência, quer como origem. Já fizemos, por exemplo, com o Tentes da Sol, que é e a Ana Cecília Rodrigues está aqui presente, participou nesses ateliês. A Sol, no fundo, com o Tentes, podemos dizer, com deficiência mental, portanto, da região de Lafões, e portanto foi um projeto bastante interessante, com jovens, quase todos os anos temos um ciclo de ateliês ligados às paisagens sonoras com jovens, crianças e jovens de Vouzela. Com a Montis também já fizemos um ateliê Floresta Sonora, integrado numa atividade da própria Montis. Tentamos também, obviamente, que alguns dos projetos tenham alguma dimensão que não seja só local, e há aqui um exemplo que fizemos em colaboração com o Mapa Sonoro do Uruguai, um projeto chamado Campo Compartilhado, Transruralidade e Mídia, que na prática incluiu uma série de ateliês de percepção sonora dos lugares, realizados em Portugal, no Brasil e no Uruguai, e depois com alguns mecanismos, digamos, de comunicação entre as crianças. Portanto, isto, no fundo, estas ideias também de compreensão interterritorial também são mecanismos que nos interessam. Também em Vouzela, portanto, acolhemos agora nos últimos anos, mas já fizemos outras residências noutros municípios aqui vizinhos, acolhemos uma residência artística anual com o mestrado de Criação Artística Contemporânea da Universidade de Aveiro, em que, nomeadamente, um dos projetos que desenvolvemos durante o confinamento foi precisamente trabalhos criativos sobre o arquivo digital. Portanto, como houve aquele período de encerramento e como nós tínhamos o arquivo disponível, não foi possível realizar a residência artística em 2020, por causa do confinamento. Ela normalmente é realizada na primavera, e foi interessante, os alunos que supostamente deviam ter vindo para Vouzela fizeram um trabalho sobre o nosso próprio arquivo, e que no fundo foi interessante, e houve alguns trabalhos inclusive que depois foram para festivais de curtas-metragens, e portanto foi um projeto também bastante interessante. Castro Daire é outro município onde também trabalhamos com continuidade. Aqui a ideia foi trabalhar em parceria com a Biblioteca Municipal, que nos desafiou a trabalharmos estas temáticas a partir de um símbolo muito comum nas bibliotecas, que são os bibliomóveis, não é? Que existem nas bibliotecas, podemos dizer, municipais, praticamente dos municípios todos, e então utilizar o bibliomóvel quase como ideia de estúdio de gravação, não é? Ir às aldeias, não só distribuir livros, mas também efetuar registros que podem ser de várias natureza, não é? De temática, no fundo. Depois vamos, no caso do Castro Daire, aqui claramente há uma ligação muito próxima, eu podia dizer quase sempre, muitas vezes é a própria biblioteca, é o próprio município que nos desafia com temáticas, e portanto, nós, obviamente, com flexibilidade e com espírito também de colaboração, temos trabalhado temáticas como alguns ciclos agrícolas, florestais, agora, por exemplo, a questão da resina, que eu já mostro um pequeno vídeo, artes e ofícios, por exemplo, sei lá, a olaria, a cestaria, portanto, recolhas, entrevistas com artesãos, por exemplo, jogos e brincadeiras tradicionais, imigração para Lisboa. Há uma interessante ligação entre esta zona e a zona oriental de Lisboa, a zona de Marvila. Portanto, muita gente emigrou de Castro Daire e de Sinfãs e de outras zonas aqui, também São Pedro Sul, também Castro Daire, também Vouzela, algumas, para Lisboa, e fizemos toda uma série de recolhas sobre essa temática. Resultados: exposições retrospectivas, neste caso fizemos 4, na biblioteca, sempre na sala, podemos dizer, de exposições da biblioteca, uma publicação internacional, portanto, associada a um projeto europeu sobre imigração do campo para a cidade, e também aqui, mais uma vez, ateliês
com jovens e, portanto, com crianças, sempre sobre temáticas ligadas às próprias recolhas. Quase o mesmo modelo em Viseu, portanto, temos em Viseu, desde 2015, temos um projeto chamado Viseu Rural 2.0, que, obviamente, desde logo gera todo um conjunto de recolhas no arco rural, digamos, desse mesmo município. Dentro desse projeto há um trabalho muito forte de colaboração com o Museu do Linho de Várzea de Cal, portanto, é um museu etnográfico, e que tem interesse nesta colaboração, portanto, em termos de complementaridade, não é? Criámos um arquivo específico para uma aldeia, para essa aldeia de Várzea de Cal, portanto, no fundo, é como que um subarquivo do nosso arquivo digital principal, da mesma forma que em Castro Daire também fizemos a mesma coisa. Criámos um arquivo que, na prática, vai beber ao arquivo principal, selecionando os documentos especificamente ligados a esse município ou a esse território. Aqui, obviamente, a temática do linho foi, num primeiro momento, a temática principal, portanto, no fundo, havia uma ideia de, para além da coleção, podemos dizer, permanente de objetos ligados ao linho, fazer um conjunto de entrevistas a todas as tecedeiras, a todas as pessoas com uma ligação direta, digamos, à temática do linho. Portanto, tivemos recolhas, exposição retrospectiva, documentário, uma publicação e depois outras exposições que fomos fazendo ao longo do tempo. Uma que se chamava Reexpressar o Rural, foi claramente uma exposição baseada, portanto, com obras contemporâneas que convidámos alguns artistas para trabalharem no arquivo especificamente de Várzea de Cal. Plantas Faladas foi um projeto mais um projeto com o Mapa Sonoro do Uruguai, com a Ana Cecília Rodrigues, que está aqui também a assistir, que na prática, portanto, no fundo, um conjunto de recolhas e uma exposição retrospectiva sobre relações com o mundo vegetal, com o mundo das plantas, em vários domínios, seja, digamos, em termos simbólicos, em termos, digamos, quase, podemos dizer, curativos, em termos também gastronómicos também, e, portanto, esta parceria com o Mapa Sonoro do Uruguai, inclusive, está a continuar. Já tem aqui outro projeto que já iniciou em 2019 e que vai continuar este ano, chamado Ecos do Dom. Mais uma vez também ateliês, portanto, esta ideia também quase de podemos dizer, um ciclo de trabalho que passe por várias fases. Outros trabalhos noutros territórios, podemos dizer, da região centro e noutros municípios da região Viseu de Lafões. Alguns exemplos de temáticas como, por exemplo, as termas. A região centro é uma das regiões com mais termas, com mais espaços termais, portanto temos um projeto ligado com as termas do centro e que na prática também tem recolhas, tem arquivo, e esse arquivo, por sua vez, vai fazer parte do nosso arquivo digital e já tem vida própria num próprio arquivo desenvolvido para as temas do centro. Mais recentemente fizemos outro projeto ligado às temáticas da pedra na Serra de Sicó, portanto ali na zona mais do distrito de Leiria. Em termos internacionais, já referi a questão desta rede europeia, que precisamente começou também mais ou menos nesta altura, 2012, portanto temos 10 anos, ganhou um prémio europeu, portanto ligado um bocadinho a esta lógica de, eu diria que provavelmente o prémio foi dado muito pela metodologia. Eu acho que foi claramente aquilo que saltou mais à vista deste projeto, é que todos os parceiros, e aqui neste caso temos parceiros de Espanha, de Itália, de França, da Polónia, da Roménia, todos de zonas de montanha, zonas rurais, no fundo todos com uma metodologia de trabalho relativamente semelhante, embora com alguns focos temáticos e de investigação um bocadinho diferentes, mas enquanto modelo de intervenção bastante parecidos. Residências artísticas internacionais, portanto continuamos com esta ligação internacional, portanto acolhemos artistas internacionais que, por um lado, com os quais geramos recolhas e, por outro lado, beneficiam também da própria existência do arquivo. Por causa da pandemia também lançámos este ano uma experiência nova, que são residências artísticas virtuais
baseadas em trabalhos sobre o arquivo. Portanto, de alguma forma, permitir que pessoas que não possam eventualmente viajar, e imaginando que esta história das pandemias e das dificuldades de viajar podem acontecer no futuro, portanto, criar esta ideia de um trabalho com algum grau de profundidade, não necessariamente estando presente no território. Portanto, é outra forma, digamos, de trabalharmos estas temáticas do arquivo. Outro projeto internacional, no fundo, que estamos a trabalhar e que eu já referi em vários pontos, digamos, do que falei até agora, portanto, ligações culturais, podemos dizer, entre Portugal, Brasil e Uruguai, portanto, esta lógica transcontinental, América Latina e Portugal, que em 2002 vai continuar com uma temática que, digamos, temática especificamente ligada à imigração, mais ou menos recente, inclusive pode ser uma lógica até de multigeracional, mas com um foco em questões, podemos dizer, sensoriais. Portanto, como é que os sentidos, como é que o imigrante, como é que as comunidades imigrantes se relacionam com o país, quer de acolhimento, quer de origem, em termos sensoriais, através da escuta, do paladar, da vista, portanto, este tipo de percepções. Portanto, isto é, no fundo, uma panorâmica muito rápida, um bocadinho pela filosofia do arquivo e pelos principais projetos. Faço agora algumas reflexões finais, um bocadinho com algum grau de provocação, digamos, para o debate ou para algumas perguntas, que é, desde logo, achamos que um arquivo, um projeto como um arquivo só tem sentido com colaborações baseadas em relações empáticas e de confiança. Portanto, eu acho que, no fundo, estes processos são processos que são, tal e qual nós o entendemos, são processos para gerar comunicação, para gerar relações, para gerar empatias com instituições, com associações locais, com parceiros internacionais, com as próprias comunidades. No fundo, há muita gente que anda aqui, podemos dizer, em barcos mais ou menos compatíveis, e com os quais nós temos vontade de aprofundar e de colaborar, não é? E nesse sentido, podemos dizer que cada iniciativa, como a nossa, o nosso humilde arquivo, podemos dizer, é complementar com outras existentes, sejam projetos anteriores, passados, outros projetos que estão a acontecer também. Portanto, esta ideia da colaboração, podemos dizer, devia ser, ou nós tentamos assumi-la como um desígnio. E acho que em Portugal, especialmente, este tipo de colaborações são cada vez mais decisivas. Às vezes sentimos um bocadinho se calhar pela forma como, mesmo em termos administrativos, Portugal está organizado por regiões, que têm os seus próprios mecanismos de financiamento. Às vezes notamos que as colaborações não são tão fluídas como poderiam ser, sinceramente. E acho que nós que andamos nestes domínios temos esta vontade de colaboração. Portanto, nesse sentido, e também acaba por estar relacionado com esta ideia da colaboração, que é assumir o tal papel de mediadores entre mundos, podemos dizer. O papel, muitas vezes eu digo que é secundarizado no sentido em que às vezes há um bocadinho este idealismo de que todos conseguimos fazer tudo. Eu vou dizer, eu acho que não é assim. Nós se calhar, nós temos uma presença no território, pode ser um valor, mas também temos consciência das nossas limitações. No fundo, nós não queremos ser tudólogos de tudo o que estamos a fazer no território. Há quem saiba muito mais do que nós sobre floresta, desde logo, sobre plantas, sobre arquitetura, e, portanto, temos que falar com estas pessoas, mas ao mesmo tempo o que fazemos pode ser útil também para essas pessoas. Portanto, há aqui, digamos, processos bidirecionais que se podem perfeitamente estabelecer e nós, ao estar no território, facilmente podemos, sei lá, identificar pessoas, fazer alguns registros preliminares que sejam enviados a quem queira trabalhar nestas temáticas, o que for possível pensar. Portanto, o arquivo tem esse potencial de investigação, claramente, tem um potencial que não é, obviamente, exclusivo, não é só o arquivo, ou seja, com todas as suas limitações,
Mas, nestes 10 anos de existência, já houve, sei lá, artigos científicos, teses e dissertações de mestrado e doutoramento, que já trabalharam sobre o arquivo, ou numa lógica direta, ou por via de outros projetos da própria Binodal, mas o tema do arquivo esteve presente. Portanto, temos esta consciência de que estamos à disposição, no fundo, destas, podemos dizer, relações. Portanto, outra conclusão é que temos esta noção de que o arquivo é um bocado um organismo em evolução. Ele não é perfeito, tem falhas, necessita aprofundamentos. Temos noção de que, por exemplo, há muita gente que não conhece, que não domina o português e que tem problemas, claramente, com, sei lá, centenas de entrevistas só em português e que não estão legendadas, coisas deste género. Hoje em dia temos que aprofundar questões como utilização de ferramentas de legendagem, que depois obviamente têm que ser revistas, etc. Porque no fundo há aqui necessidades que nós começamos a sentir e que temos que ir aprofundando, não é? Formas de pesquisa mais intuitivas, a ideia de coleção, hoje temos 6, 4, penso que são 6 coleções, mas são muito agregadas, temos que ir mais fundo na forma como juntamos os documentos, como os relacionamos, também para que seja mais fácil perceber o seu próprio potencial. Sei lá, a utilização de narrativas não lineares, portanto, utilizando vários documentos do arquivo, gerar narrativas. Há quem esteja a trabalhar muito bem nestes domínios e, portanto, no fundo, são outras linhas possíveis, futuras, de aprofundamento. E, como conclusão final, no fundo, e já está um pouco, já referi um bocadinho, este arquivo está disponível para qualquer pessoa ou entidade que o queira usar. No fundo, apenas pedimos a cortesia da referência, que quer dizer, pomos à disposição os documentos que entenderem, a utilização que fizerem deles, por favor, digam apenas utilização dos documentos tal, do arquivo digital da Binodal, e estamos todos contentes. No fundo, gostamos de ver a utilidade. A referência é um bocadinho aquela cortesia que neste mundo às vezes muito acelerado, em que a gente vai ao YouTube e descarrega tudo e muitas vezes nem sabemos do que é que descarregámos e nós, se calhar um bocado estilo old school, gostamos, pronto, desta ideia de dar e receber, não é? Portanto, no fundo, e a questão da cortesia, dos valores éticos, acho que são importantes e era um pouco esta conclusão desta minha apresentação. No fundo, que pessoas e entidades que estão a trabalhar nestes domínios só têm a ganhar com colaborações que sejam, eu diria, honestas, abertas, empáticas e que, no fundo, sejam de benefício recíproco, no fundo, porque há aqui muitas dimensões de benefício, digamos, de vantagens recíprocas para vários tipos de entidades, podemos dizer que andam a trabalhar em domínios mais ou menos relacionados. Portanto, era um pouco isto que eu tinha. Eu vou só passar um pequeno vídeo, tem a ver com a floresta. Fizemos agora, estamos a trabalhar com o município de Castro Daire. Foi o município que nos pediu, portanto, para além dos documentos do arquivo, que às vezes são mais longos e às vezes são entrevistas de meia hora e de documentos um bocadinho maiores, eles querem, façam algo só de 1 minuto. Portanto, e nós fizemos, sabe-se como é que estas coisas são. Por isso vou passar aqui um pequeno vídeo. É sobre a resina, portanto, obviamente aqui nesta região de Viseu de Dom Lafões é uma atividade bastante... Penso que estão a ver, não é? Estão a ver a... Pá, as mulheres já andam por aí, caramba. Resineiro engraçado no falar. Resineiro engraçado no falar. Oh, ai, eu hei de ir à terra dele. Oh, ai, se ele me lá quiser levar. Oh, ai, eu hei de ir à terra dele.
oh eu ai, se eu me lá quiser levar. Já tenho papel e tinta, caneta mata morrão. Já tenho papel e tinta, caneta e mata morrão. Oh eu ai, para escrever ao resineiro, oh eu ai, que eu trago no coração. Era isto. Obviamente, este pequeno vídeo não tem qualquer interpretação por trás, é mais, podemos dizer, um vídeo, podemos dizer, que tem mais a ver com a própria necessidade do município de partilhar com a sua comunidade uma tradição. Obviamente, do nosso lado, esse vídeo depois é declinado numa série de entrevistas contextualizadoras, não é? Portanto, nós, no fundo, não costumamos trabalhar nestes domínios dos pequenos vídeos para o YouTube, ou às vezes fazemos por questões de promoção, podemos dizer assim, mas não é o foco, não é o cerne do nosso projeto. Pronto, peço desculpa se fui um bocadinho... Não, Luís, foi incrível. Maçudo, mas estou disponível agora assim para perguntas, comentários, não sei. Sim, eu agradeço-te já o esforço enorme que o Luís fez de condensar uma atividade tão intensa e tão rica e tão diversa como vimos aqui, e eu creio que também uma coisa importante é, esta a facilidade ou esta generosidade com que as coisas também estão online permitem que as pessoas vão explorar a seguir e encontrar outros caminhos aí dentro, como me parece que é o objetivo destes arquivos, porque eu estava a ouvi-lo falar e a ver todos estes diferentes projetos, e mesmo aquela frase que diz de se pôr num papel de mediação, que muitas vezes é secundarizado, mas que eu acho fundamental neste sentido. No fundo, o que está a fazer são sempre processos de ativação, de cultura, de memórias, e por isso eu acho fascinante e importante ao mesmo tempo esse rigor de documental arquivístico que parece chato, mas que na realidade é o que permite que isto seja um documento para o futuro. Tal como no museu, porque esta ideia desta desmaterialidade, esta imaterialidade do som tem que viver muito desse rigor de catalogação. Eu se calhar, e espero ter a oportunidade de falar com o Luís mais vezes, abro já a discussão aqui, se tiver alguém questões, por favor, estão à vontade. Ou diretamente falando, acho que conseguimos todos controlar mais ou menos essa dinâmica. Bom, esta timidez, às vezes, esta timidez inicial tem que ser quebrada com algumas questões, ou seja, é bom também... Eu vou quebrar, António, eu vou quebrar. Então força. Eu queria dizer, juridicamente falando, quais são os direitos de autor, ou algo, por exemplo, se alguém quisesse usar alguma coisa do arquivo, juridicamente falando, pode usar, não pode usar? Como é que isso funciona? Diria que há duas questões em termos, podemos dizer, jurídicas, há duas questões. Desde logo é a relação com os próprios, podemos dizer, informantes, ou as pessoas que são entrevistadas, não é? Portanto, as pessoas entrevistadas assinam um documento de que permitem, digamos, que a sua imagem, a sua voz seja gravada, especialmente quando há imagem. Podemos dizer que nas gravações sonoras é um pouco mais, muitas vezes há conversas um bocadinho mais livres, essa questão, pronto. Nós, fundamentalmente, preocupamos com a questão da imagem, porque é aquilo que as pessoas, às vezes, podemos dizer, quase são mais sensíveis. Depois, o que fazemos, normalmente, é entregar a própria gravação à pessoa que foi entrevistada. Portanto, aí fechamos também esse ciclo, não é? Em termos da utilização, o que nós pedimos, normalmente, é que nos escrevam a solicitar um conjunto de documentos e que depois possamos definir em conjunto qual a designação que essa cedência deverá ter no âmbito de um determinado projeto ou de uma determinada iniciativa. Não é? Portanto, é simplesmente isso. Portanto, digamos, a gravação original, ela podemos dizer, tem o nosso,
temos os direitos sobre ela, nós ou os municípios que colaboram connosco. Atenção, em alguns casos, por exemplo, em Viseu e em Castro Daire, as nossas gravações pertencem também aos municípios. Por exemplo, com as termas do centro também a mesma coisa, as gravações são das termas do centro, e portanto aí há uma dupla, podemos dizer, autoria em termos de direitos, mas depois as utilizações podem ser materializadas juridicamente também um bocadinho em função da própria exigência do projeto que esteja em causa. Por exemplo, eu vou dar um caso. Houve uma artista que estava a fazer precisamente na aldeia de Várzea de Caldo, a Ana Bento, que é uma cantora e compositora da zona de Viseu, um disco sobre o linho, mas com reinterpretações contemporâneas. E ela pediu-nos acesso a uma série de gravações e, claro, obviamente, temos as gravações, ela está a fazer também um trabalho complementar e cedemos as gravações e ela simplesmente na capa referiu gravações usadas, tal, número, código, não sei o quê, do arquivo digital downloadado e já está. Então, simplesmente isso. Ok. Eu tinha uma questão também para o Luís. Ao estar a falar, eu lembrei-me muito dos trabalhos do Fernando Lopes Graça e do Giacometti. A minha questão é se consultou também as bases de dados deles e se sim, comparando com o trabalho que faz, se sente muita diferença cultural dos tempos da gravação em que foram feitos para o tempo em que está agora a fazer. Obrigado, André. Sim, obviamente é uma referência, portanto, as recolhas, obviamente, do Michel Giacometti e do Fernando Lopes Graça são claramente, podemos dizer, foram importantes no sentido em que percebemos, se calhar no início, quando estávamos a começar, eu, no fundo, se calhar até há mais anos atrás, desse interesse por estas questões. Há duas reflexões que eu faço a propósito, por exemplo, desse tipo de arquivos. Que é, por um lado, digamos, nós quisemos, quando lançámos este projeto, digamos, desenvolver arquivos locais. Um arquivo que fosse local, que fosse facilmente acessível pelas pessoas. E eu digo isto porquê? Porque nós, por exemplo, já tivemos a experiência de tentar obter alguns documentos aqui sobre a zona, sei lá, do arquivo do Michel Giacometti, do arquivo sonoro, etc. E são processos bastante burocráticos. Quando estamos a falar de instituições, podemos dizer, mais, podemos dizer, eu digo de perfil, digamos, não digo governamental, mas no fundo que tenha uma lógica, podemos dizer, alguma burocracia associada. E notamos esse distanciamento da dificuldade em obter. Portanto, e aí fizemos esta reflexão, mais para dizer assim, e se também, para além desses tão importantes arquivos, também existirem no território português vários pequenos arquivos disseminados e que sejam complementares e, portanto, sejam de alguma forma arquivos de maior proximidade. Portanto, e um tipo de arquivo não exclui o outro, não é? E há arquivos, muitas vezes, até quase na altura, quando pensámos no nosso arquivo, até pensámos naqueles arquivos familiares de documentos que existem, não é? Há famílias que têm quase arquivos familiares e bibliotecas e no fundo são arquivos muito importantes muitas vezes, porque são ligados a uma família ou a um lugar e têm muito valor e há todo um universo de investigação, inclusive atual, como, digamos, fazer com que esses arquivos tenham determinadas metodologias, se calhar, mais modernas e que os riscos do seu desaparecimento sejam mitigados. Portanto, são questões bastante relevantes. Há outra diferença, portanto, no fundo, que é a questão desses arquivos. Por exemplo, foram feitos para cobrir todo o Portugal. E o que é interessante, são como viagens ao longo de Portugal, não é? Pronto, o nosso arquivo é mais um arquivo que se calhar funciona mais em profundidade num âmbito geográfico restrito. Portanto, em vez de cobrir todo o Portugal,
foca-se no nosso território, que também é aquele que nós conhecemos, e, portanto, tem essa diferença complementar, podemos dizer assim. Sim, e agradeço a resposta, mas relativamente às diferenças, eu estou muito curioso relativamente às diferenças, de como o tempo levou a que houvesse uma mudança cultural. Claramente. Notamos claramente, e acho que nesta gravação da resina que eu mostrei há bocadinho, há um pequeno aspecto aparentemente irrelevante, mas que é importante, que é aquelas pessoas basicamente quiseram ir vestidas como teriam ido se a gravação tivesse sido feita nos anos 70. Ou seja, elas estavam a encenar a sua presença, digamos, naquela atividade e estavam a encenar os próprios gestos, atenção. Portanto, isto é apenas um exemplo, isto é para dizer que nestes 40 ou 50 ou 60 anos, aquelas gravações que foram feitas nos anos 70, hoje muitas delas já não seriam possíveis ser feitas de forma espontânea, no cotidiano. E nós temos consciência que às vezes lidamos com essa questão, que é, às vezes podemos dizer que temos que aceitar algum tipo de autorrepresentação das próprias comunidades quando querem ir vestidas de determinada maneira, e eu confesso que às vezes, pronto, ficamos assim um bocadinho, isto é um bocadinho de encenação e tal, mas ao mesmo tempo também percebemos, porque há um orgulho de ir buscar as roupas antigas que as pessoas lá tinham, e isso também vale. E temos também que estar disponíveis para aceitar essa motivação das próprias comunidades. Mas claramente há um Portugal que mudou radicalmente. Hoje nós temos consciência que uma parte importante das gravações que nós fizemos nos últimos 15 anos, podemos dizer assim, representa um Portugal a desaparecer. Que está irremediavelmente a desaparecer. Estamos a gravar, se calhar, a última geração de uma determinada cosmovisão, de um determinado modo de viver, mas ao mesmo tempo também estamos a gravar novas emergências, ou seja, estamos a gravar jovens, estamos a gravar dinâmicas de gente mais nova também. Portanto, o arquivo não é só um arquivo, podemos dizer, nostálgico, ele também tenta pensar nas utilizações que forem dadas daqui a 30 ou 40 anos, não é? Só estamos a pensar naqueles que têm 80 ou 90, acho que nos estamos a limitar, porque há muitas temáticas que são relevantes, inclusive para a juventude, e que podem ser trabalhadas, podem e devem. E, portanto, é um jogo que nós temos que fazer. Por um lado, a questão, obviamente, do risco de desaparecimento das pessoas implica uma urgência. Temos que gravar, e os próprios municípios, como o de Vozela, fazem-nos sentir isso. Temos que gravar esta pessoa, ela já tem 90 anos, não nos podemos esquecer. Muitas vezes eu digo, é literalmente impossível gravar todas as pessoas com mais de 80 anos. Não, eu acho que ter isso como objetivo, pode haver, claro, pessoas que são tão excepcionais que vale a pena, ou excepcionais em termos de conhecimento, todas elas são excepcionais, mas ao mesmo tempo é um trabalho que muitas vezes tem esse lado, ou seja, fará sentido gravar toda a gente? Tenho dúvidas, sinceramente. Eu acho que ao mesmo tempo faz sentido, eu diria mais, aprofundar temáticas que sejam relevantes para a vida de hoje. E, por exemplo, as temáticas florestais são umas delas. Acho formas agrícolas, a relação dos jovens com o território rural, questões ligadas à água, por exemplo, à gestão da água. Portanto, são temáticas relevantes e, portanto, nós, de alguma forma, estamos a tentar fazer também algum juízo crítico para irmos definindo alguns caminhos futuros, não é? E talvez para escapar um bocadinho àquela ideia só do tal arquivo de, entre aspas, de velhinhos, não é? A Ana Cecília Rodrigues parece que está com vergonha, se calhar trago a pergunta dela, que é, seria interessante aprofundar mais a realidade dos jovens rurais neste mundo digital que temos agora. Ainda existem jovens a crescer no mundo rural e talvez seria interessante, aqui na ótica da Ana Cecília, aprofundar mais esses sons.
Sim, sons e reflexões e entrevistas, de facto é verdade. Eu acho que é uma ótima sugestão, porque, e até reparamos, porque no fundo, mesmo pensando no tema, por exemplo, da floresta, muitos jovens são herdeiros de propriedades florestais, ou se não o são, vão ser em poucos anos. Muitos deles, alguns vivem no território, mas eu diria que a grande maioria não vive. Mas o que é certo é que vão ser herdeiros. Portanto, às vezes eu noto que há aqui como que questões de podemos dizer, de consciência, de informação, etc., que não circulam e que muitos jovens veem o facto de serem proprietários como um peso. Eu tenho que me livrar daquele pinhal do meu avô que agora me tocou a mim e agora quer que eu faça aquilo. Portanto, há temáticas extremamente relevantes. Há alguns jovens ainda também, por um lado é um universo interessante, há jovens de 25, 27 anos que optaram por continuar a viver aqui na zona, é curioso. E hoje em dia, e eu tenho notado agora nos últimos anos, alguns jovens que foram para a universidade e que conseguiram arranjar trabalhos que, com a questão do teletrabalho, com a questão, e que na prática os mantém ligados ao seu território de origem, que era algo que não existia, se calhar até aqui há 2, 3 anos. Eu diria que houve toda uma geração que foi para a universidade e que não regressou, não é? Mas estou a notar alguns casos, conheço alguns em Pastoral, em São Pedro Sul, até em Vozela, de gente que é licenciada e que voltou para a zona, também um bocado face às incertezas deste mundo. Portanto, podemos ter aqui também, podemos dizer, pessoas interessantes para recolher e para falar, claramente. Em alguns casos. Luís, só também um bocadinho para aprofundar a diversidade do próprio arquivo e ao mesmo tempo uma particularidade que parece que, ou seja, muitas destas gravações estamos à volta das pessoas, das práticas culturais, etc. Em termos de a paisagem mais enquanto elemento natural ou só como se fosse possível, mas extraindo a componente humana, é algo que também lhe interessa ou que tem aprofundado isto no sentido também porque são paisagens que se perdem. Claro. Por isso... Sem dúvida, é uma boa pergunta também no sentido em que e aí tenho mesmo que de alguma forma se calhar ser humilde e ser honesto, ou seja, na prática nós que trabalhamos muito sobre a questão das paisagens sonoras fizemos durante vários anos, nos nossos primeiros anos, um bocadinho enquanto matéria plástica para a própria criação artística. E temos noção de que há aqui aspectos, basta ver, por exemplo, a questão da fauna, claramente que nós temos algumas recolhas de pássaros, nomeadamente pássaros, mas temos noção de que não somos especialistas nesta área, temos noção. E se calhar temos, eu diria, pelo facto dessa tal pressão que eu falei há pouco, da questão da transição de gerações, acho que também temos dado muito foco às pessoas, de facto. Mas eu diria que em termos percentuais, se calhar 1/3 no nosso arquivo são paisagens sonoras. Muitas delas acabam por ser, podemos dizer, não naquele sentido de uma identificação concreta de uma espécie, são paisagens de ambientes, que um ambiente obviamente é descrito, às vezes ouvem-se 4, 5 espécies de pássaros diferentes, mas temos consciência que é toda uma área de que nós não aprofundamos. Inclusive, por exemplo, o próprio conceito, e já temos feito algumas intervenções em floresta, gravar a floresta, não é? O que é que significa gravar os sons da floresta? E evidente, claro, a coisa pode ser pensada logo numa perspectiva sensorial, não é? Aí há uma liberdade grande, não é? Cada pessoa vai escolher, vai orientar o seu escuta em relação a um aspecto, mas tem muito que se lhe diga, não é? Claramente, não é? O som do eucaliptal é diferente de um carvalhal, por exemplo? Eu acho que é.
Eu acho que eu tenho a noção que é. Portanto, há como que especificidades sonoras que nós ainda não trabalhamos e que acho que até numa lógica de parceria, de relações, de contacto, se poderiam aprofundar. Isso é muito Claramente. interessante, porque isso também parece, também entra um bocadinho noutra, nós temos feito uns pequenos artigos nos jornais, na de Rosela, proximidade, etc, porque há, esta ideia também é preciso uma certa literacia para compreender as paisagens e principalmente paisagens que não têm a componente humana de alguém que rapidamente nos situa lá, né? E por isso é parece-me uma ideia a aprofundar e bastante interessante, sim. Devemos de falar nela. Sim, essa ideia também sei lá, destes processos, um bocado como, eu diria que isto é tudo literalmente infinito, tudo depende muito para onde é que queiramos, e a escala, precisamente. Uma questão de escala. Mais alguém? Ora, então, muito boa noite, boa tarde, boa noite. Paulo, bem-vindo. Tenho mesmo que dizer qualquer coisa, porque eu há pouco, quando o Luís estava a passar o vídeo da resina, aquilo fez-me voltar atrás para aí 30 anos, digo eu. Porque, efetivamente, ainda devo ser destas gerações que andam por aqui, já não conheço muita gente, que ainda... Da minha altura, que ainda se lembra de ir com o meu pai, não é? Ao sábado, normalmente. Depois havia quem fizesse vida da resina, não é? E havia quem, familiarmente, não é? Nas propriedades, ao sábado, lá íamos nós a resinar, não é? A renovar. E aquilo é todo um conjunto sei lá, de cheiros, de sons, de tudo, que quando nós estamos a olhar para aquelas imagens nos transportam, não? O cheiro da resina, da casca do pinheiro, do ácido que nós usávamos para extrair a resina. Daí que, pronto, esse vídeo foi-me assim um bocadinho, foi interessante para mim, foi bastante interessante rever tudo aquilo, até porque é também uma situação que é bastante interessante para mim e gostava de um dia também mais tarde poder aprofundar mais um bocadinho. Relativamente a outras matérias que falámos aqui, há um pouco estávamos a falar da floresta e dos tais herdeiros, não é? Eu penso que nós temos um problema ainda mais grave do que os herdeiros, é que os herdeiros não têm a mínima noção do que é que têm e onde é que têm, não é? Ou seja, o território está completamente ao abandono e muitas das vezes porque as pessoas, acho que o processo de transição destas gerações foi demasiado rápido, as pessoas estiveram demasiado distraídas, penso que com todo um mundo novo que apareceu nos últimos anos foi demasiado rápido e quando se deram conta já perderam a oportunidade muitas das vezes de levar o avô, porque eu já não falo dos pais, os próprios pais, o avô e a avó e o vizinho, a tentar perceber o que é, o que é que não é. E os fogos vieram acabar ou vieram quase acabar com muita coisa, porque agora deixou de existir o pinhal, os pinheiros, aquelas árvores de referência, aqueles sítios de referência, agora é tudo o que nós vemos por aí. Por isso, são temáticas bastante fortes, né? Bastante interessantes para nós e para quem está no terreno, quem gosta, não é? De cá estar. Quero desde já deixar aqui os parabéns pela apresentação, pelo tema, e penso que estamos todos em sintonia, acho que é o mais importante. Obrigado, desde já. Obrigado, Paulo. Não, a tua intervenção é extremamente importante. Eu de facto sinto aquilo que tu dizes totalmente, mesmo em termos da minha própria família, dessa dificuldade, mesmo de identificar as propriedades, não é? E, portanto, eu até quase começo a pensar até que ponto é que esta ideia do arquivo se poderia estender, porque muitas vezes os lugares tinham, cada lugar, não é muitas vezes, sempre têm nomes, as pedras têm nomes, os riachos têm nomes, as curvas do rio têm nome, etc. E esses ensinamentos, muitas vezes, desses pontos de referência, que muitos deles acabam por nem sequer estar nos mapas do exército, não é? As pessoas referem lugares que só estão na memória, há muitos lugares que não estão escritos em lado nenhum e que muitas vezes são necessários
os nomes dos campos, dos próprios, das leiras de monte, as chamadas leiras de monte, por exemplo, não é? Até que ponto é que esse tipo de trabalho podia ser interessante para que ele, ao estar registado, depois também pudesse passar para as novas gerações, não é? Peço desculpa pela interrupção, mas eu costumo utilizar uma expressão dos últimos tempos que é nós, para andar para a frente, vamos ter que andar muitos passos para trás, porque nós acho que apressámos demasiado no processo e temos que voltar lá atrás para apanhar o ponto, não é? O fio para continuar a cozer a manta, porque o que nós perdemos lá atrás dificilmente ganhamos. O Luís estava a falar em todos estes processos, não é? Dos pontos de referência, não sei o quê. Nós passámos demasiadamente da carta militar para uma ortofotomapa. Achamos que a ortofotomapa, por exemplo, vai resolver tudo e a ortofotomapa possivelmente não vai resolver nada. Cada vez menos. Resolve muita coisa, o básico, mas depois o essencial não conseguimos ver na ortofotomapa. Daí que, sim, perdemos muita coisa nos últimos anos. E não foi assim, nós quando dizemos que foi, tipo, não foi há muitos anos, porque eu ainda me lembro de há pouco tempo andar à procura de conteúdos no Notícias de Vozela, há 40, 50 anos atrás, para tentar descobrir, por exemplo, quando é que começaram as festas na minha terra, e eu lia lá que há 40 anos atrás a preocupação das pessoas é que as nossas florestas estavam a ser demasiado ocupadas com a agricultura, ok? E a preocupação delas é que não houvesse depois trumos para as terras e não sei o quê. Quer dizer, minha mãe, infelizmente já faleceu, mas há 40 anos atrás ela tinha dias para ir à floresta buscar um molho de estrume, quer dizer, e toda esta dinâmica passou-se demasiado rápido dessa situação da agricultura para uma situação de total abandono. Isto é a conversa com a cereja, e vamos aqui e não adianta, fica para uma próxima, mas há aqui situações que os nossos pais, sem querer, se calhar também foram muito responsáveis por isto, não é? Porque aquela velha história de que não quero que o meu filho passe aquilo que nós passamos foi a pior coisa que possivelmente nos aconteceu, ok? Porque os filhos deviam ter passado, ou pelo menos, não estou a dizer pela fome, não é? Mas deviam ter passado muito daquilo que eles passaram para perceber, não é? Havia um senhor em Vasconha que dizia muita vez, quando a gente lá, e os filhos ao fim de... Havia uma idade que deviam ser obrigados a sair de casa, não é? Porque neste momento estamos com um problema que eles ficam em casa, ficam. Os avós, eles não querem sair, mas pronto. Desculpa lá este abuso no tempo, mas obrigado. Obrigado, Paulo. E vamos ter certamente a oportunidade de falar com o Luís outra vez. Luís, eu se calhar vou interromper aqui para... Também já temos a nossa hora da floresta avançada. Agradeço muitíssimo e vamos de certeza encontrar maneira de voltar a falar e eu espero que em breve possamos passar estes momentos também para estar ao vivo com as pessoas e voltar a falar ao vivo, e por isso teremos todo o prazer em convidá-lo outra vez. Queria só deixar aqui uma nota que no dia 24 de fevereiro será uma nova edição da Hora da Floresta, mais uma conversa, e isto eu juro que não foi combinado, mas é com a Marta Nieto Romero, que fez o doutoramento no âmbito do projeto SUS Place, que falou o Luís, e é exatamente sobre os baldios. Sobre os baldios, precisamente. E ela fez sobre os baldios, e vamos também a um assunto que é importante na região de Vozela, o Paulo está aqui, sabe também bem, e por isso vamos dar início a essa discussão, e a Marta será de certeza uma pessoa fundamental para nos ajudar a ativar esta discussão. E até breve. E muito obrigado mais uma vez pela sua presença, Luís. E ao dispor para aquilo que qualquer comentário, estejam à vontade. Muito bem. Se calhar, António, aproveitava em nome do CERC para agradecer a presença de todos, para relembrar que o projeto F4F já teve mais de 30 ações, tem ainda quase 100 ações previstas, e agradecer ao António e ao Luís pelo evento incrível, e convidar todos que estejam atentos às nossas redes sociais, sites, para continuarem
a acompanhar o projeto F4F, que não é só este PP, mas tem muitos outros PPs, são 23. E é isso, agradecer a todos e continuem a acompanhar o projeto.